Eu sou Maria. Maria. Aqui está uma Maria. E agora, mais diálogos arte e feminino entre Marias, com as convidadas Neuza Borges, que é ativista cultural formada em Direito, e Cláudia Jordão, que é dramaturga, diretora, atriz e produtora cultural. Oi, boa noite, eu sou Amanda Rondina e esse é o Festival das Marias, o Festival Internacional da Artes no Feminino. A gente está com uma programação maravilhosa que acontece do dia 18 ao 25 de novembro em formato presencial e online, a partir das cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto e do estado de São Paulo e Beja, em Portugal. Então, quem quiser acompanhar a programação é só acessar o site festivaldasmarias.com.br e acompanhar rodas de bate-papos, shows musicais, peças de teatro, enfim, muitas coisas aqui. Inclusive, uma das rodas de bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, falando sobre arte feminino, eu queria agradecer a presença da Neuza Borges, que é agente cultural, trabalhou aqui na Prefeitura de São Bernardo muitos anos. E queria agradecer também a presença da Cláudia Jordão, que aceitou o convite. Ela é dramaturga, educadora e outras coisas mil também, que ela vai falar um pouquinho para a gente. As duas vão contar um pouquinho para a gente. Então, queria agradecer por vocês terem aceitado esse convite e estarem aqui com a gente hoje. Bom, pessoal, vamos lá, começando. Eu queria saber, então, um pouco mais sobre vocês. Neuza, se você puder começar, por favor, falar um pouco do seu trabalho, como você começou na carreira, o que você faz atualmente, por favor. Boa noite já, né? Boa noite a todos, todas, e é um prazer imenso estar aqui, né? Nessa programação tão especial, né? Esse Festival das Marias, um nome tão sugestivo, até porque eu sou Neuza Maria Pereira Borges, né? Então é bem interessante aqui, né? Faço parte disso. E quero agradecer a Júlia, né, que me convidou, e você, Amanda, novamente aqui, né, numa outra atividade que nós participamos, né, tempos atrás. Exatamente. Agora novamente, né? A Cláudia, que eu conheci agora há pouco, e a gente já conversou bastante nos bastidores, né? Agradecer também a presença do Milton Santos, o nosso cineasta aqui de São Bernardo. Então, de antemão, também já agradeço a agente cultural Ana Célia, essa grande agente cultural, que, de uma certa forma, ela é a culpada por eu estar aqui, né? Então, eu sou, como a Amanda falou, eu sou agente cultural, fui agente cultural durante 3 décadas aqui em São Bernardo do Campo, na Secretaria de Cultura. Então, quando eu ingressei, era departamento, hoje é uma secretaria. Estou aposentada há 3 anos, mas continuo no ativismo cultural, porque eu acho que a gente tem que ser ativista, né? A cultura é isso, é dinâmica, e a gente tem que estar aí sempre na luta em prol da cultura. E você quer saber mais o que, Amanda? Se você quiser falar um pouquinho mais de como você começou, se você você trabalhou com música, qual parte do cultural você se especializou, ou se você, enfim, quiser falar um pouquinho mais para a gente sobre o seu trabalho aqui em São Bernardo, quando você estava na secretaria, por favor. Olha, nosso tema aqui é arte e feminino, né? Então, assim, você vê que a arte é um substantivo feminino, né? Você vê a arte, né? É um substantivo feminino, né? E, na verdade, a arte faz parte da cultura, né? E a cultura é um movimento maior que a arte, né? Então, eu como agente cultural, então, eu tinha essa eu tinha essa preocupação que nem sempre você consegue, obviamente, né? Você está ali trabalhando no dia a dia, você tem que trabalhar com as atividades, com coisas pontuais, né? com eventos e tudo mais, mas eu sempre procurei, a minha luta foi sempre trabalhar com projetos, né? Projetos que tinham consistência, projetos que não eram pontuais, né? Ou seja, tinha consistência, a gente podia ver o processo,
ver tudo acontecer, trabalhar no início, né, e você entender onde aquilo iria chegar. Então, quando eu comecei, em 1989, a gente estava com um projeto que foi um divisor de águas, digamos, no então Departamento de Cultura, que era um projeto piloto de ação cultural nos bairros periféricos, né? Principalmente bairros que eram bastante carentes, aqui em São Bernardo, onde nós tínhamos grandes desafios no sentido de adentrar espaços, até então, onde a cultura não chegava, em favelas, em reuniões que nós fazíamos com a comunidade, reunindo mulheres, né, homens, jovens. E nessas reuniões, a gente está falando de arte no feminino, a gente tinha a presença de muitas mulheres, a gente percebia que muitas mulheres participavam desses encontros, e nós, então, entendíamos, e eram projetos porque, na verdade, assim, nós tínhamos as secretarias envolvidas, então, não era só cultura, mas tínhamos o esporte, educação, serviços urbanos, mas a cultura teve um papel fundamental num despertar de consciências ali, porque muitas mulheres iam às reuniões para reivindicar, em vários momentos, reivindicar infraestrutura, reivindicar uma creche, ou mesmo o asfalto na rua, enfim. Por outro lado, a cultura começou, então, a desenvolver ações, né, programar atividades, e que foram, com o passar do tempo, a gente percebeu que aquilo estava impactando muito a vida, e principalmente de muitas mulheres que iam lá e não tinham a dimensão do papel delas ali, do significado e da importância delas, né, para a transformação daquela comunidade. E fizemos isso inicialmente em 3 bairros: Parque São Bernardo, Ferrazópolis e Taboão. E para a gente, Cláudia, você que é da área das artes cênicas, no primeiro momento a gente agendava muita programação teatral, né? E a gente viu como o teatro foi impactante na vida daquelas pessoas, e principalmente das mulheres, que muitas delas nem se posicionavam, elas chegavam nas reuniões quietinhas, mal falavam, às vezes falavam o nome, mas não se manifestavam. E, com o passar do tempo, a gente via até uma postura, uma mudança na postura, né? Uma questão mesmo, né, que muitas chegavam meio quietinhas, curvadinhas, e já estavam, né, empoderadas, que nem existia esse termo na época, né? Empoderadas, né? Mas, assim, são 30 anos de ação cultural, trabalhando com ação cultural na cidade, e em muitos momentos nós trouxemos aqui mulheres incríveis, como o grupo Mulheres de Eldorado, que fez um trabalho fantástico aqui, mostrando que mulheres que iam levar as filhas para fazer aula de dança, daqui a pouco elas começaram a também dançar, né, a se interessar por isso, e, através da dança, elas foram mudando as suas vidas, né? E, então, assim, a gente vai ouvir também a Cláudia e tudo mais, mas o que foi de transformador mesmo, né? A gente vê o quanto a arte, a importância da arte no mundo, no universo dessas mulheres, que muitas delas, no caso, por exemplo, das meninas no movimento hip-hop, porque nós estávamos trabalhando aqui em 1991 com o movimento hip-hop, no início dos anos 90, e as meninas chegaram para participar também das reuniões com os manos, né? Então, no caso, eram as minas ali do hip-hop, e que elas, muitas vezes, elas queriam imitar os meninos, né? E, daqui a pouco, elas estavam também com uma postura, tipo, podemos fazer também a nossa arte do nosso jeito, sem querer fazer igual a que os manos fazem, né? E, agora, o que mais, de tanta coisa, tantas ações que desenvolvemos, né, e que eu, participando como agente cultural ao longo das 3 décadas em que atuei, algo que ficou muito impregnado em mim foi conhecer, na região do Alvarenga, aqui da Grande Alvarenga, uma casa onde ali habitavam 7 mulheres, né?
Então, eu falava, nossa, eu estou na casa das 7 mulheres. Eram mulheres simples, humildes, e que a gente chegou nessa casa um dia para conhecer, porque eu sabia que ali tinham mulheres, me disseram, olha, tem umas mulheres que elas são da área de dança, de teatro, de música. Quando a gente chegou lá, naquela casa humilde, eles arrumaram tudo muito bonitinho, com uma toalha muito limpa, muito branca, muito, né? Colocaram o que era de melhor ali na mesa, os pães, os frios e tudo mais. E elas se apresentaram para que a gente para que nós pudéssemos conhecê-las. Então, na casa das 7 mulheres, mães, irmãs, né? Eram filhas dessa mulher, né? Eram as irmãs entre elas ali, que todas elas se manifestavam artisticamente. Então, foi algo assim que foi muito... E elas disseram, poxa, mas pela primeira vez a cultura chegou na nossa casa, que a gente fazia um trabalho de campo, de desvendar o que estava, né, de revelar o que estava acontecendo na cidade, e a gente descobriu isso. Então, eu ia fazer esse comentário, como é importante o seu trabalho como agente, né, cultural, que é entender e perceber e acessar o que o público, o que a população quer passar de arte, né, quer transmitir, o que eles têm de arte para oferecer para a cidade, que é isso, né? Não é que faltam artistas ou mulheres artistas, mas às vezes elas não conseguem alcançar, não conseguem mostrar, não têm voz para mostrar esse trabalho que elas têm, né, essas atividades culturais. Então, muito importante seu trabalho como agente cultural para ir descobrindo essas pessoas e poder abrir portas para que elas mostrem o trabalho, né? Muito importante. É isso mesmo, Amanda, o que você falou, é revelar. Né? Inclusive, eu participei durante muito tempo do Revelando São Paulo, né? Que era um evento da Secretaria de Estado da Cultura, né? Que era voltado para a cultura popular tradicional. É o Revelando. Então, eu falo, a gente tem que fazer isso, revelando a cidade. Né? Perfeito. Porque existe, a arte está pulsando. Essa coisa de dizer, uma Secretaria de Cultura fala, nós estamos levando a arte. Não, ela existe. Onde você chegar... Qualquer região que você chegar agora aqui, você vai encontrar ali gente fazendo música, fazendo dança, é o teatro, pessoas que estão escrevendo. Temos o Milton Santos aqui, que é o nosso cineasta aqui da cidade, que tem coisas incríveis aí, uma trajetória incrível. Então, é isso. E a gente poder... Uma coisa importante que aconteceu, que o Unicef trouxe aqui para São Bernardo, o programa Criança no Lixo Nunca Mais, também dentro de um lixão. Lixão Alvarenga, que estava lá mais de 2 décadas na ocasião, um lixão ativo, né, onde as pessoas moravam no lixão e viviam do lixão. E nós tínhamos a proposta da prefeitura de erradicar o lixão, como ele foi erradicado, mas esse trabalho ele teria que acontecer com a cultura também participando de todas as discussões que envolviam as secretarias de serviços urbanos, a secretaria de meio ambiente, a Secretaria de Educação, enfim, e a cultura ali, e nós descobrimos mulheres que eram muito atuantes e quanto a arte foi importante na vida de mulheres que depois se transformaram quando foram construídas as 2 casas, 2 centros de ecologia, mulheres que foram à frente, que elas assumiram, né, a direção desses centros de ecologia. É muito importante esse assunto de liderança, enfim, das mulheres assumindo lugares de liderança, né? A gente vai falar disso mais para frente, mas agora eu queria pedir para a Cláudia se apresentar, falar um pouquinho da trajetória profissional dela para a gente. É uma delícia ouvir a Neuza, né? Ouvir sobre essas histórias, né? Há 30 anos mapeando essa efervescência artística na nossa cidade, que existe efetivamente, e principalmente existe mulheres fazendo arte o tempo todo. E quando a Neuza diz que as mulheres disseram que a cultura chegou na casa dela, na verdade é o poder público, né? Que acessa, que mapeia, porque a cultura e a arte já estavam ali acontecendo. Exatamente. Bom, eu sou a Cláudia. Eu sou dramaturga, eu sou produtora cultural, diretora teatral, sou arte educadora, eu sou uma operária das artes cênicas, eu costumo dizer que é assim que eu atuo, porque, enfim, quando a gente se coloca nesse lugar de criar, de estar nesse movimento artístico, a gente se coloca à frente das necessidades, sejam elas quais forem. Eu despertei para o teatro, eu era muito criança ainda, aos 11 anos de idade, eu já
criei meu primeiro espetáculo junto com os colegas da escola. E, aos 17 anos, eu passei a compor um coletivo, um grupo, né, amador de teatro no interior de São Paulo, onde eu morava. Mas ali, naquele processo onde as coisas poderiam ser decididas definitivamente na minha vida para a área artística, eu fui impedida de seguir, né, como muitas mulheres, enfim, por acreditarem que este não é um campo que deve ser acessado pelas mulheres ou ocupado pelas mulheres. Eu vim retomar artisticamente a minha vida profissional como artista do teatro já com uns 30 anos, mais ou menos, e eu sempre sentia muita pressa, muita pressa. Eu sentia que tinha ficado algo para trás que eu precisava retomar. E, nesse lugar da pressa, da urgência, eu fui ocupando os espaços, eu fui fazendo as coisas acontecerem. Claro que sempre é muito importante, eu vou falar isso aqui a noite toda, da participação do poder público no fomento às artes, a qualquer segmento que seja ele, sobretudo para que mulheres tenham condições, né, deste exercício. Quando a Neuza fala sobre essas mulheres que foram se reconhecendo artisticamente e esse lugar de empoderamento vai surgindo, ele precisa ser um lugar potencializado cada vez mais pelo poder público para que essas mulheres tenham condições de exercer estes papéis, não só artisticamente, mas socialmente falando, porque a gente não pode negar que apesar de termos muitas mulheres exercendo, né, artisticamente os seus papéis, ainda é a maioria dos homens quem tem condições de assumir esse lugar. Então, aos 30 anos, eu retomo esse lugar de atividade artística e começo a trabalhar como dramaturga, como diretora teatral, como atriz, como produtora, coloco em prática espetáculos que, para mim, estavam ali prontos para serem colocados no palco. Hoje eu olho para trás e penso o quanto eu fui ousada, o quanto eu fui abusada, mas que bom que eu fui ousada e abusada, porque foram estes movimentos que me trouxeram até aqui, que me fazem hoje pensar na importância da arte na minha vida, sobretudo como um lugar de eco. Muito importante sempre que o meu lugar seja um lugar de mediação, onde eu trago aquilo que socialmente eu escuto, onde eu acredito que a arte, o teatro, sobretudo, que é o que eu faço, seja ferramenta de transformação. Eu não consigo acreditar para mim, pelo menos, não faz sentido arte como entretenimento apenas. Para mim, ele precisa exercer um papel de transformação social, sempre. Muito interessante. Acho que super importante também você, como educadora, né? Eu sei que você dá aula, você ter essa visão e talvez transparecer, ensinar, não sei se é essa palavra, mas mostrar isso para os seus alunos ou para quem você mentora, né? Que, para ter essa visão ampla, que não é só um entretenimento, que você pode usar isso como uma ferramenta seja de manifesto, de demonstração de quem você é e de outras coisas além do entretenimento, que não tem problema ser um entretenimento, mas que pode ser uma ferramenta muito além disso, né? Muito interessante. A gente vai falar mais profundamente sobre esse assunto, que também é bem, bem importante. Amanda, de provocação, não é? Cláudia, eu penso isso, né? Como a arte ela pode ser uma ferramenta para provocar, né? Eu acho que ela tem que ter, porque eu acho que é entreter e tal, mas não somente isso, né? De provocar, de instigar, né? E principalmente no momento e no Brasil que a gente está vivendo aí, tantas coisas que a gente vê que querem fazer com a cultura, né? Esse desprezo que existe aí com relação à cultura. Então, assim, o poder público, porque como você disse, Cláudia, a arte existe, as pessoas, os fazeres artísticos aí, as pessoas estão em cada lugar, em cada lugarejo você tem a arte pulsando, mas é dever do poder público, não é favor, né? Então, que os órgãos, as secretarias de cultura, os departamentos de cultura, as secretarias, Ministério da Cultura, que eles têm esse olhar
Porque investir em arte e em cultura não é dinheiro jogado fora, ao contrário, né? E isso faz com que um país, porque a cultura que nos dá a nossa identidade, né? É que nos coloca ali no nosso, né, nos dá identidade e a gente pode ser reconhecido, né, pelo que a gente faz. Agora, é preciso, sim, investimento, porque não dá simplesmente para dizer, não, porque, que bonitinho, ele faz a arte, ele gosta, tal, mas tem que ter investimento, sim. Não dá para ser uma coisa, faz de conta, né? Isso mesmo. Aproveitando, Neuza, que você está falando desse assunto aqui de São Bernardo, eu queria que você falasse um pouco mais da sua relação com São Bernardo e quais as cenas artísticas de destaque aqui da cidade que você, durante esses anos como agente cultural, acompanhou, que você pode apontar aqui para a gente, que são protagonizadas, além das cenas, né, que a gente tem de destaque, que são protagonizadas e lideradas principalmente por mulheres. Sabe que quando eu soube, né, do Festival das Marias, né, eu não pude deixar de pensar, né, no grupo cênico As Marias, né, porque anos atrás, acho que 2005, se não me engano, acho que foi isso, 2005, surgiu aqui, né, umas meninas batalhadoras mesmo, né, a Cris, a Cibele, elas criaram o grupo cênico As Marias, e que elas fizeram coisas maravilhosas aqui na cidade, intervenções em vários espaços abertos, praças, né, na rua, e depois foi criado o grupo Maria Fuá, né, um bloco Maria Fuá, que todo ano sai aí eles saem um pouco depois, né, quando termina o carnaval, elas saem, mas sempre com uma preocupação de fazer um trabalho na comunidade, enfim, né. Então, assim, uma coisa que me chamou a atenção mesmo, quando eu vi o Festival das Marias, do grupo cênico As Marias, que elas foram extremamente... e estão aí, né, ainda estão aí né, no cenário cultural da cidade. Né? Mas muitas coisas surgiram assim, e que ainda estão atuando, são extremamente atuantes e tal, mas algo que para mim... tem um significado muito especial, é ver como que esses grupos do movimento hip-hop, que essas garotas que surgem, porque o movimento hip-hop era essencialmente de meninos mesmo, foram vários meninos que procuraram o então departamento, isso em 1990, e que surgem depois as garotas, né? E que muitas delas hoje estão aí no cenário musical da cidade e até fora. Então, isso, para mim, o que são do grupo cênico As Marias e as garotas do movimento hip-hop. Muito interessante. Eu acho que a gente acompanha, né, esses movimentos que têm acontecido na cidade, como mais atualmente a Batalha da Matrix, isso que você falou, né? Por exemplo, a gente vê mais mulheres nesses movimentos, a gente até fez um trabalho com outro cineasta aqui da cidade, que ele entrevistou pessoas em movimentos culturais aqui da cidade, e a gente, entre todos os entrevistados, a maioria deles eram homens, a gente teve algumas mulheres, mas eu acho que é isso, talvez, não é que não existam, né? Mas você encontrá-los e talvez... fazer com que essas mulheres sintam que elas têm direito a ocupar esse lugar, né? Que elas são, sim, artistas como aqueles homens que estão ali, sim, também. Sem dúvida. Né? E agora acabou de chegar aqui o mestre Ditinho, que ele é do grupo folclórico Congada do Parque São Bernardo. E anos atrás eu até escrevi um texto a respeito que o grupo a Congada é uma manifestação da cultura popular, né? E da cultura popular tradicional, e que originalmente sempre eram homens que estavam à frente, não havia mulheres, né? Então, anos atrás, eu escrevi um artigo falando sobre isso, a presença, né, que hoje no grupo dele tem mais mulheres do que homens, né? E essas mulheres, elas fazem uma diferença muito grande, né, a transformação, né, do grupo por conta da participação feminina e do papel de cada uma delas, como que é a importância de cada uma delas para que o grupo esteja aí, né, dando continuidade a mais de um século na família Lemes. Antes de seguir para a próxima pergunta, que também é bastante polêmica, eu queria saber se você tem algo para acrescentar na parte do teatro aqui, Cláudia,
desses grupos femininos, o que você tem a dizer sobre você acompanhando essa movimentação aqui do grupo de mulheres, no seu caso, no teatro aqui da cidade de São Bernardo? Em São Bernardo não tem hoje, né, uma escola de teatro. Nós, infelizmente, não temos mais esse espaço de formação. E há 5 anos atrás, mais ou menos, eu sentia muita falta. Eu fiz parte do núcleo de dramaturgia da Escola Livre de Teatro, e eu sentia muita falta desse espaço de discussões, enfim, né, de se encontrar mesmo, para que a gente pudesse criar, né, coletivamente. E foi quando eu fiz um chamamento, porque não tinha, né, eu fiz um chamamento no Facebook, convidando pessoas para que a gente pudesse se reunir para isso. E aí, inicialmente, nós formamos um grupo aí com homens, mulheres, enfim. Depois de 2 anos, aconteceu uma seleção natural e o NED se transformou num coletivo de mulheres que passou a pensar a dramaturgia a partir de uma pedagogia feminista. Então, foi um movimento muito interessante, muito intenso, inclusive. Nós trabalhamos há 3 anos depois, né, dentro desse pensamento pela pedagogia feminista. E eu acredito que hoje nós temos coletivos que estão se organizando, porque nós entendemos a necessidade de que, cada vez mais, as mulheres se organizem para que as suas vozes sejam ecoadas, seja na música, seja no teatro, seja na dança, seja em qualquer movimento. Não é um movimento contra os homens, muito pelo contrário, é um movimento em que a gente tenha espaço para que as nossas vozes sejam efetivamente colocadas em pauta. É importante você falar isso, que, enfim, né, esse festival, a gente falou no outro bate-papo, eu vou repetir aqui para vocês, que o Festival das Marias, apesar de ser Festival das Marias, a gente fala de artes do feminino, não é um festival que exclui, né, as mulheres, os homens. Ele quer que os homens entendam, façam parte disso, integrem, mas não é uma coisa que a gente, né, porque o pessoal sempre fala, vocês estão querendo separar, né? Tem muitos homens que acabam falando isso, enfim, e não é essa a ideia. A ideia é que a gente dê voz e crie essa consciência para que, né, esse movimento cresça, a consciência aumente e que esses movimentos, esse tipo de coisa, não precise mais existir, que seja natural. Sim, porque a sociedade onde você tenha um equilíbrio, né, entre os gêneros, ela é boa para todo mundo. A sociedade, assim como amanhã, por exemplo, é o Dia Nacional da Consciência Negra, e a gente não pode deixar de falar, né, também da valorização dessa questão das mulheres negras, né? Com certeza. E que é isso, que uma sociedade onde você tem a igualdade racial, ela é boa para todo mundo. Não é só para um segmento, é para todos, né? Para todos. E as mulheres, à medida que as mulheres elas encontrem seu espaço e que é de direito, não é? E que não é para tirar nada de ninguém, ao contrário, é para ocupar um lugar que ela, né, precisa ocupar, né, que é bom para todos mesmo. Existe um movimento, até, sei lá, um século atrás, assim, estou sendo até generosa a falar um século atrás, mas até pouco tempo, em que eram os homens que escreviam as mulheres que éramos. Eram os homens que levavam para a cena o que deveríamos ser, ou que deveríamos exercer, né? Os papéis escritos para as mulheres eram feitos por homens. A gente tem uma infinidade de filmes que são feitos mulheres sempre num lugar de submissão, esperando o amor da sua vida, sempre num lugar em que os livros eram escritos pelos homens, dizendo quem éramos, o que queríamos, do que gostávamos. Era sempre o pensamento masculino, hegemônico, branco, heteronormativo, ditando como que nós deveríamos existir nesse mundo. O que a gente quer é um espaço para a gente dizer quem somos, para que possamos dizer quem somos, para que possamos dizer o que queremos, o que precisamos, quais são as nossas necessidades. A gente sabe dizer sobre a gente. Ou seja, né, Cláudia, eles podem falar da gente, mas a gente quer também falar, né? Tem que ter as narrativas, né, as nossas narrativas, né? Eu acho que esse passo dado, ele não vai mais retroceder.
não é um movimento contra, é um movimento ao nosso favor, apenas. É isso. Da humanidade, né? Porque se a gente está bem, né? Para todo mundo estar bem, né? Exatamente. Já aproveitando, então, esse assunto sobre a importância do fomento da cultura, que vocês duas já comentaram aqui, eu queria falar um pouco mais sobre isso, a importância das políticas públicas mais intensas para as mulheres da cultura, em prol do aumento da participação feminina, por exemplo, em editais, em concursos, enfim, em outras áreas que a gente possa possibilitar essa visibilidade, essa distribuição de arte, se eu posso chamar assim, para mais pessoas, né, das artes femininas. Então, queria que vocês falassem um pouco, se você quiser começar, Cláudia, sobre como você entende essa importância do fomento da cultura, principalmente no foco das mulheres. Esse ano o PROAC, um fomento estadual, né, foi o primeiro ano em que ele coloca ações afirmativas, né, que ele coloca também as mulheres trans dentro de um espaço de cotas para que a gente tenha condições aí de uma concorrência um pouco mais equilibrada. Eu penso que primeiro a gente precisa pensar que políticas públicas, a gente não pode esquecer, na verdade, né, que Aldir Blanc é uma lei que chegou para suprir necessidades básicas de sobrevivência de artistas que estavam aí sem nenhum recurso para sobreviver perante essa pandemia. Fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar. Não podemos esquecer ainda que, dentro desse lugar de trabalhar para a cultura, muitas mulheres exercem esse papel como um movimento paralelo a ocupações que elas precisam exercer para manter a sua família, porque muitas são mães solo, mulheres periféricas, são vários os recortes que, se a gente for fazendo aí, a gente vai encontrar muitos problemas. Quando eu penso em ações afirmativas do PROAC, primeiro, é claro que a gente tem que validar essa ação, e acho que ela precisa ser reproduzida por vários outros fomentos, né? Mas, para além de uma ação afirmativa voltada para a cultura, como é que a gente pensa ações afirmativas sociais para que a gente coloque efetivamente essas mulheres com condições para exercer o seu trabalho artístico? A gente ainda encontra no meio do caminho muitas questões que colocam os homens na frente. São questões domésticas, são questões de cuidadoria, né, que colocam as mulheres a um passo atrás. Então, eu fico sempre pensando que as ações afirmativas, elas são importantíssimas, elas precisam ser reproduzidas em todos os fomentos, em todos os editais. Os editais precisam criar, eu acredito muito nisso, os editais não, as políticas públicas, elas precisam criar movimentos não só de fomento à criação, mas fomento à formação, fomento a que essas pessoas possam ter consciência do seu espaço, da importância da ocupação dela, né, enquanto artista, enquanto mulher, enquanto alguém que tem que colocar aquilo que, para ela, artisticamente falando e socialmente falando, é importante. Então, eu fico pensando que as políticas públicas, elas são muito mais além do que só culturais. Com certeza. Neuza, quiser comentar alguma coisa sobre essa parte de fomento da cultura? Então, Cláudia, na verdade, viu, Amanda, essa questão do que se destina para a cultura é algo sempre muito... Eu passei a minha vida profissional, né, quase nas 3 décadas em que eu atuei na cultura, sempre muito angustiada, né, com o fato de você ver esse percentual irrisório, pífio, que se destina à cultura. Então, é sempre assim. Quando vai, né, nas campanhas e tal, não, vamos destinar mais verbas para a cultura. Todas as campanhas, sim, vamos destinar. Só balela, né? Porque, na verdade, sempre é um percentual ridículo, porque, infelizmente, né, nosso país ainda não enxerga a cultura como uma coisa importante, né? Então, vamos destinar
ok, precisa destinar verba para a saúde, sim, para a educação, para a segurança e tal, mas a cultura, né? A cultura ela gera empregos, né? Gera renda. A cultura, não é? Além de ser alimento do espírito, né? Ela ainda gera riquezas, enfim. Então, eu vejo mesmo que não tem como, porque a política de editais, eu sou favorável que haja política, mas que as secretarias de cultura elas tenham, sabe, que o executivo destine a verba, uma verba que seja de fato, né, principalmente em cidades, no caso como São Bernardo, né, que com tantos habitantes, com mais de 800 mil habitantes, teria que ter uma verba decente para a cultura. E, então, o que se destina para a cultura é muito indecente, né? Porque isso tem retorno, vai dizer que não tem? Tem retorno. Então, é importante mesmo que a gente, sabe, que os artistas, que os produtores culturais, que a sociedade enxergue isso e não veja como um desperdício de dinheiro, verba para a cultura, porque normalmente é isso. Achar que destinar uma verba decente para a cultura é desperdício, e não é. E ainda tem esse lugar que você disse, né, que chegou a fazer no seu, enquanto estava na cultura, que é um mapeamento. Como é que a gente mapeia? Quem são as mulheres artistas desse lugar, desse município? Como que você... Eu fiz um levantamento do número de inscritos entre mulheres e homens no histórico de grupos da cidade. Houve um equilíbrio. E, se há um equilíbrio, a gente precisa entender que precisa ter um equilíbrio quando se seleciona essas pessoas para que elas ocupem esses lugares do fazer artístico. Então, eu penso que existe aí um lugar ainda aquém, né? E, se existe um lugar aquém, então, se a cultura, eu vou dizer de novo, o poder público tem obrigação de olhar para este movimento, né, de artistas da cidade, de fomentar, como disse bem a Neuza. Mas, enquanto nós, artistas, como que nós, artistas também, mulheres, sobretudo, criamos movimentos para que possamos cada vez mais nos organizar com outras mulheres? Como é que nós podemos criar movimentos que possam trazer mais mulheres para que esse espaço seja ocupado por tantas quantas tiverem na cidade para fazer? Eu acho que é um movimento que a gente precisa ler mulheres, consumir obras de arte, seja ela de que segmento for, criados por mulheres. Precisamos criar rodas de conversa, precisamos criar debates, precisamos. Eu ia entrar nesse ponto exatamente que você chegou. A gente percebe o movimento, né? Não é só porque é um assunto que está vamos falar assim, em alta, na moda, né? Mas o movimento de mulheres, independente das políticas públicas, correndo no paralelo, né? Então, grupos de mulheres que querem se conhecer, se fomentar, se permitir, se ensinar para poder ter mais voz. Então, a gente até aqui, antes desse bate-papo, a gente falou com a Isis Correia, ela é jornalista, trabalha com marketing digital para música, né, que é a minha área especificamente, e ela tem um programa que chama Treinam, que é para mulheres se conhecerem e aprenderem, né, uma mentorar a outra, mulheres que têm mais experiência mentorarem a outra, como uma forma de, assim, está faltando educação aqui nessa área, a gente precisa aprender, a gente precisa se conhecer. Então, né, o movimento acontece de dentro para fora e as mulheres se movimentam, né, não só as mulheres, mas vários movimentos acontecem independente das políticas públicas para fazer acontecer. Então, é uma coisa que a gente tem reparado, né, em todas as áreas das artes, esse movimento. Amanda, você sabe que essa questão, assim, que a Cláudia estava falando, né, de como que mapear, né, porque a política cultural, Cláudia, a meu ver, ela não pode prescindir, ela não pode abrir mão de contemplar as questões de gênero, não é? Então, o momento em que nós estávamos atuando nesse lixão alvarenga, em que lá havia jovens, pessoas idosas, homens, mulheres, a gente teve esse olhar. Inclusive, até nós trouxemos, na ocasião, o pessoal do Instituto Polis, que fez um trabalho fantástico, né, com essa temática, né, sobre a questão de gênero, né, para que aquelas mulheres que estavam ali participando conosco das discussões, de como
que seria, porque foram, acho que 2 anos mesmo de encontros e tudo mais, visando a erradicação do lixão, que felizmente foi erradicado, não existe mais o lixão e tudo mais, mas de como que aquelas mulheres poderiam, então, vir a fazer parte do Centro de Ecologia, porque a ideia era erradicar o lixão, né, porque aquelas famílias moravam no lixão, viviam, né, do que lixo que chegavam ali, nem ambulância subia, porque era, né, aquele chorume descendo, era uma coisa absurda. Então, eram várias reuniões preparatórias e tudo mais, visando a erradicação do lixão, mas de que forma, então, essas mulheres... Né, e foi uma coisa impressionante você, tempos depois, você perceber que aquelas mulheres começaram a ocupar os espaços, né, de tal forma que elas se transformaram lá dentro do Centro de Ecologia, elas viraram, né, diretoras lá do centro, tesoureira, entendeu? Porque foi uma coisa incrível, até porque alguns homens falavam que isso aí não vai ser nem nada, não vai acontecer nada, e as mulheres tomaram para si, né, mas foi uma política. Então, eu queria perguntar para a Cláudia, ela como professora, educadora, eu queria que ela falasse um pouco sobre a importância da educação versus a arte, sobre como é importante esse processo de aprendizagem e formação, como você usa o teatro, né, como essa ferramenta de aprendizagem, informação e que a gente falou no começo ali de orientação, talvez, para os seus alunos. A gente falou aqui desde o início, né, sobre o quanto a cultura e a arte é importante na vida das pessoas, né? Você imagina como é pensar sobre essa importância pensando na base, né, na base de formação mesmo. Eu acho que, para além de todas as questões de habilidades e competências que desenvolve, né, nas crianças, a gente tem que pensar, a gente tem que lembrar, né, que a arte ela exerce um papel fundamental na formação de um ser humano, que é torná-lo um ser mais crítico, um ser mais pensante, reflexivo sobre o ser e estar no mundo, sobre esse olhar para o mundo, sobre o olhar para o outro. E, de novo, eu não consigo exercer essa função de mediadora. Eu não me coloco como professora, porque isso é vertical demais. Eu me coloco como mediadora, porque é um lugar em que é um lugar de troca, constantemente, né? Quando você se coloca nesse lugar de mediação, você se permite ficar com a escuta aberta o tempo inteiro. E esse processo se torna um diálogo em que a gente recebe e a gente constrói junto. Eu não consigo pensar o exercício dessa mediação junto às crianças se não for por esse lugar. E acho que eu exerço definitivamente um papel que pode ser considerado utópico, mas, novamente, pensando, para que haja, sim, um processo de transformação social constantemente. Para que eles entendam subjetivamente como que esse papel da arte, do teatro, pode ser inserido na vida dele, absorvido por ele, por elas, as crianças, né? Mas como coletivamente também ele pode entender esse mundo como plural, como diverso, como um lugar de respeito pela diferença. Acho que é importantíssimo isso, né, de trazer isso na educação. Perfeito. Acho que é isso. E eu tenho muita sorte de trabalhar numa instituição. Eu trabalho com crianças de 6 a 10 anos. Eu trabalho numa instituição que acredita nesse papel da arte. Então, essa liberdade para que a gente exerça esse papel de mediação, de construção junto às crianças, ele é fundamental. Porque também é importante a gente lembrar que só se constrói um processo de educação ligado à arte se ele for horizontal, né? Se ele for engessado, se ele for vertical, ele vai exercer todas essas estruturas que a gente já está acostumado, né? Que são estruturas opressoras. E a estrutura opressora, enfim, para mim, ela não cabe dentro de um processo de educação e arte. Perfeito. Eu queria, então, seguir para a nossa última pergunta. Vou para uma pergunta mais lúdica. Eu queria saber como o feminino e as multifacetas desse feminino que englobam
engloba todos nós, está retratado no dia a dia do trabalho de vocês. Como vocês enxergam esse feminino impactando no trabalho do dia a dia de vocês? Hoje, no meu caso, enquanto eu atuei como agente cultural, hoje eu sou uma ativista, né, cultural, continuo ainda na minha atuação junto, por exemplo, ao pessoal que exerce essa atividade aí no grupo folclórico Congada, do Parque São Bernardo, né, acompanho sempre a atuação deles, enfim. Eu penso que, ainda mais agora, né, nessa época, né, esse tempo pandêmico que a gente está vivendo, eu acho que mais do que nunca o que salvou, né, que tem salvado, né, o papel que a arte tem sido na vida das pessoas, né, a contribuição, né, se não fosse a arte, eu acho que, né, como seria, né? Porque é isso, né, a gente não tem como não enxergar, né, a importância, na vida das pessoas, né? A gente não, a dimensão, né? Essa dimensão que tem a arte na vida de todos nós, né? E as mulheres, né? Que estão aí, quer, né? Nos seus fazeres artísticos aí de todas as áreas, no caso da Cláudia, né? No teatro, e mulheres que estão aí, eu também tenho que falar da nossa vizinha aqui, Dalila Teles Vera, uma mulher incrível aqui em Santo André, que acaba de receber o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal do ABC, e que faz tanta diferença, uma portuguesa, né, que chegou aqui aos 11 anos e que tanta diferença faz, ela está aqui, nossa vizinha, né, mas a importância que ela tem aqui para a região, né, e que a região deve muito à luta dessa mulher, que é incansável, né? Então é isso, que a gente continue a nossa falando da importância da arte, da cultura, né? Porque, como eu disse no início, né, a arte faz parte, né, da cultura, a cultura é um movimento maior, né? Mas é isso, já disseram, né, que a arte, porque a vida só não basta. Como tem impactado a minha vida, eu acho que desde o movimento com o NED, eu venho nessa prática, né, da pesquisa da dramaturgia sobre a ótica feminista, pelo pensar da pedagogia feminista, e é impossível não pensar mais sobre o meu papel na sociedade enquanto dramaturga que não seja para dialogar com as mulheres. Dialogar com a sociedade, sim, mas principalmente para e com as mulheres. Pela Lei Aldir Blanc, eu fui contemplada num processo de publicação na obra Mulheres que me Habitam, que é uma trilogia de dramaturgias que trata sobre violência doméstica, abuso sexual na infância, sobre feminicídio, relacionamento abusivo. É uma obra que ela tem um relato de processo e é uma obra que tem uma cartilha com as fases de um relacionamento abusivo a partir de uma pesquisa com a psicóloga Luciana Teles. Essa obra, ela é eco, ela é um resultado de eco. Ela é umbilical porque ela parte de um resultado de uma pesquisa familiar, onde eu descubro a violência doméstica de geração em geração, até chegar na minha filha, que é aí que se torna missional, para abrir esse diálogo, né? Mas ela é eco e ela é reticências, porque eu espero que ela seja provocação, para que eu consiga, mais e mais, colocar mulheres para discutir sobre isso, para falar sobre isso. A gente vive uma estrutura opressora o tempo todo nos dizendo que nós não devemos existir, que nós não devemos estar aqui, ocupando qualquer papel, que seja ele artístico, social, e nós normalizamos essa opressão. Então, acho que a minha função artística, ela é ativista cultural, ela é feminista, ela é antirracista, ela é antimachista, ela é para que a gente tenha ecos o tempo todo, assim, principalmente de vozes de mulheres, sejam elas cis ou trans, mas cada vez mais combatendo, debatendo essas pautas opressoras que a gente convive com elas desde sempre, que são violências de gênero, doméstica, abusivas e por aí vai.
É muito forte isso que a Cláudia falou, né? A gente até tentou trazer essa peça nova dela aqui para a programação. Quem sabe o ano que vem está aí. Mas se não é. Mas a gente também tem a peça teatral, quem quiser acompanhar na programação, a Uma Rotada, da Melina Marchetti, que inclusive foi indicação da Cláudia para a nossa programação. E eu queria agradecer vocês duas. Queria perguntar se vocês querem acrescentar alguma informação, deixar alguma mensagem aqui. Olha, eu que agradeço, né? Assim, particularmente, fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? Nessa programação, muito feliz e bastante contente de estar retornando aqui depois de tanto tempo, né? Por causa da pandemia, né? Rever a minha amiga Ana Célia, essa grande agente cultural aí, que é culpada também de eu estar aqui, porque foi ela que me apresentou. É verdade. Né? É a culpada, né? Então, é isso, sabe? Dizer que a gente continua aí na luta, né? Na resistência cultural, né? A gente tem que ser, eu acho que é resistência cultural, essa é a palavra, né? Muito obrigada a você, Amanda, a Julinha, Pedro. Muito obrigada a todos vocês aí da Casa da Abelha Cultural, né? Que a gente possa... A gente que agradece. Né? A gente se encontrar em outras paradas, né? Obrigada, Cláudia, pela parceria aí também. Delícia dividir esse espaço com você, Neuza. Passa tão rápido, né? Voou. Eu não comecei agradecendo, fui engatando na fala da Neuza, mas eu quero justamente agradecer muito ao convite da Amanda, que foi o meu primeiro contato, a Casa de Abelha Cultural, agradecer toda a equipe que está aqui, Ana Célia, agradecer as oportunidades de encontro como estes, assim, né, que são fundamentais para que o debate avance, né, e que vocês consigam aí ampliar o festival para que ele consiga cada vez mais chegar a mais e mais lugares. Agradecer a presença... Parabéns, né? É isso mesmo. Obrigada, agradecer a Kátia, que está aqui, querida, Ana Célia, todos vocês. Obrigada, Amanda. Obrigada a todo mundo do festival, acho que é isso. Obrigada, a gente agradece vocês terem aceitado. Obrigada a Neuza, boa. Maravilhosa. Obrigada a vocês terem aceitado esse convite e também agradecer o trabalho, vocês compartilharem essas histórias com a gente e o trabalho que vocês fazem de importantíssima... super importante aqui para a cidade de São Bernardo, enfim, para todas nós mulheres, né? E eu queria também, antes de finalizar, agradecer toda a equipe, todo mundo que está aqui com a gente novamente, as meninas já agradeceram, e dar alguns recadinhos para vocês antes da gente terminar. Eu queria falar que esse projeto ele é realizado numa parceria das companhias de arte e cultura independentes, as portuguesas CADAC, que é a Companhia Alentejana de Dança Contemporânea, e as Lendias de Encantar, que são lá de Portugal, e também as brasileiras Casa de Abelha Cultural e a Belic Arte e Cultura. Esse projeto ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, emergencial, né, a Lei Emergencial de Cultura. Então, foi uma realização da Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo do Campo e da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, perdão. E é isso, a programação está maravilhosa, temos muitas coisas para vocês assistirem, totalmente gratuita. E, então, acessem o site festivaldasmarias.com.br e a gente se vê em breve. Obrigada.